Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos comigo e com o timaço de Carlos Batista até meio-dia para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani recebe a Ponte nesse sábado, 5 da tarde, pela primeira rodada do quadrangular final. Mais de 15 mil ingressos já foram vendidos e a expectativa é de mais de 18 mil torcedores no Brinco. Cicinho e Isaac voltam à equipe titular e David Braz será o substituto de Alan Santos na defesa. Vindo de 3 vitórias consecutivas, Ponte visita o Guarani buscando iniciar o quadrangular com o pé direito. Marcelo Fernandes não vai poder contar com Rodrigo Souza e Sérgio Rafael, que seguem no DM. Simon, Arthur e Léo Oliveira retornam de suspensão e estarão na equipe titular. Brasil joga bem no segundo tempo e vence o Chile por 3-0 na despedida em casa das eliminatórias. Estevão, Paquetá e Bruno Guimarães marcaram na vitória da seleção do Maracanã. Bruno Henrique do Flamengo é condenado no STJD e pega 12 jogos de suspensão. Auditores entendem que o atacante agiu de forma contrária à ética desportiva. Ele também terá que pagar multa de R$60 mil. Anderson Daronco é escalado para apitar o jogo de acesso na Série D. Árbitro FIFA vai comandar Inter de Limeira e Goiatuba, marcado para esse sábado, 16 horas, em Limeira. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto, porque daqui a pouquinho a sua mensagem vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória da seleção brasileira sobre o Chile em jogo realizado nesta quinta-feira no estádio do Maracanã. O Brasil venceu a seleção chilena por 3-0. Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Martinelli, Rafinha, Estevão e João Pedro, o time que iniciou a partida comandado pelo técnico Carlo Ancelotti. Entraram ainda no decorrer do jogo Andrei Santos, Lucas Paquetá, Richarlison, Luiz Henrique e Caio Jorge. O Chile do técnico Nicolás Córdova, com Vigouros no gol, Ivan Roman, Paulo Dias e Maripan, Ormazabal, Vicente Pizarro, Loyola e Suaço, Cepeda, Aravena e Benetton Dias. Os gols do jogo: Estevão abriu o placar para o Brasil a 38 no primeiro tempo, Paquetá ampliou a 26 do segundo e Bruno Guimarães a 30 minutos também da segunda etapa definiu a vitória da seleção brasileira. O jogo que teve a arbitragem do venezuelano Alexis Herrera. Esta, portanto, foi a ficha técnica do jogo pela 17ª rodada das eliminatórias sul-americanas. Brasil 3, Chile 0.
Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho as mensagens. Derby 211 Guarani e Ponte, amanhã, 6 de setembro, 17 horas no Brinco. Um encontro sensacional no primeiro confronto do quadrangular final da Série C. Todos os movimentos dos times para a disputa, a história da maior rivalidade do interior de São Paulo, os gols, as vitórias, as derrotas, os personagens de cada jogo, entrevistas com personalidades, ex-jogadores e a opinião dos comentaristas. Derby 211, Guarani e Ponte, nesse sábado, 6 de setembro, 17 horas. Tudo em destaque aqui, com a equipe esportiva de maior audiência do interior eleita para o hall de notáveis da ACESP. Derby é na Rádio Bandeirantes, oferecimento Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Acesse cortag.com.br. Clínica Upman, para melhorar o seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. Union, proteção veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 99977 929. E aniversário Sodimac, tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Bandeirantes. Vamos lá. Estou aqui com o Capucci, com o Leandro, como todos os dias, e agora a gente vai atender os nossos ouvintes aqui. Bom, para quem não sabe, sobre o julgamento já terminou e o STJD indeferiu o pedido do Guarani. Continua tudo como está, entendeu? Teve erro de direito, mas segundo o tribunal, não houve uma interferência direta no resultado da partida. Portanto, continua tudo como está e o CSA, o ano que vem, vai jogar a 4ª divisão, tá bom? Vamos em frente. Deixa eu ver aqui. Mandando um abraço para você também. O outro aqui também mandando um abraço. Uma ótima sexta-feira para todo mundo. Aqui é política. Aqui, julgamento ao vivo, mas já terminou. Você tem ideia do qual será o nível da arbitragem na Série C? Será que vai continuar sendo do nível fraco ou será a arbitragem de B ou A? Depende do confronto. Mas há um indicativo de colocação de alguns árbitros mais experientes. Tanto é que o derby vai ter o Marcelo de Lima Henrique, tá? Bom dia. Entendi, bom treinador, deu outra cara à seleção. O Ancelotti, ele colocou Lançalotti aqui. Toques de primeira, propondo o jogo em direção ao ataque. O único que distou é o Pombo. Abraços, Carlos Matozinho. Tem razão. Bom dia, CH, a todos da rádio. Amanhã vamos parar Campinas. A torcida do Guarani vai incentivar o Bugre do começo ao fim, rumo à Série B. Avante, meu Bugre, Rogério de Hortolândia. Boa tarde, CH. O pessoal da Band também, um abraço. A CBF é uma várzea, né? Deixa para julgar um jogo, Anapolina e Guarani, na 13ª rodada após o encerramento da fase. André Patti. Bom dia, CH. Bom dia. Valentim e Elvis mentiram, falando que o Elvis treinou falta naquele gol no derby.
Na verdade, ele viu a falta que você cobrou nos donos da bola e imitou você. Luiz do Jardim de Oliveiras. Valeu pelo bom humor. Se ele tivesse se inspirado no Carlos Henrique, ele não tinha feito o gol, com toda certeza. Ontem fui comprar ingresso para o derby, pois tem vários cambistas vendendo ingressos na frente do estádio, de R$70 até R$100. E a gente que é torcedor não consegue comprar. Deveria fazer uma matéria de fazer uma denúncia. André, vou passar isso para a diretoria e também para os repórteres, tá bom? Ir com Simon na zaga, misericórdia. Rodrigo Souza fará falta. Fábio Almeida. Bom dia, o Reginaldo da Cidade Jardim. E aí, a ponte pagou? Saiu dinheiro? Não tenho a informação ainda. A escalação ou não do Caio Melo é o grande mistério desse derby, Eduardo Moraes. É um mistério mesmo. Amigo Carlos, a ponte alguns anos atrás conseguiu uma vitória no STJD. Foi no jogo da Copa do Brasil, mas realmente foi lance de direto ou de direito para ver o feito daquela vez. Marco Bedin, é verdade também. Não é? Mas eu, no meu entendimento, por tudo aquilo que li e conversei com advogados, eu acho que a decisão do STJD foi correta. Gostaria de registrar meu profundo descontentamento com o sócio torcedor do Guarani. Sou sócio há mais de 6 anos, sempre paguei em dia meu plano. Acontece que meu plano venceria no dia 4 de setembro e não consegui fazer o check-in esta semana, mesmo tentando antecipar o pagamento do plano, pois o app não aceitou fazer o pagamento antecipado. Hoje, 5/9, meu plano foi renovado automaticamente e, para minha surpresa, não tinha ingressos para sócios. Pois bem, hoje fui obrigado a gastar R$60 para comprar 2 ingressos de cambista para a cabeceira do setor sul. Um absurdo. Ingressos nas mãos de cambistas. Paulo Fossati. Lamentável. O Rodrigo manda para cá. Própria torcida do Guarani comprando ingressos e revendendo mais caro. Jogam contra o próprio time. Lamentável, Rodrigo. Tem novidades sobre o jogamento? Tá cheirando pizza. E deu isso mesmo. Pizza. Continua tudo como está. Ótima sexta-feira, vai Macaca. Aqui é o Carlos Oliveira de Praia Grande. Manda um abraço aí pro meu pai, Ebinésio. Ô, Ebinésio, está agora na escuta lá em Mongaguá. Valeu, meu amigo. Deixa eu ver quem que mandou a mensagem aqui. É o Carlos Oliveira. O Gleger falou que ficaria tudo como estava, independente de politicagem. Acertou. Cléfor. Acertou mesmo. Esse árbitro Marcelo de Lima Henrique não tinha aposentado. Não aposentou ainda não. Odilon fala... Camelô tem que... Não vou ler isso aqui, Odilon, mas eu entendo sua revolta. Pode anotar aí, 2-1 Ponte Preta amanhã, Avelar de Hortolândia. Os caras queriam mudar o jogo para não pegar a ponte. Tá bom. Aqui é sobre Itupeva e vamos em frente. 11h43 em Campinas. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Pedro Piscinato hoje com a ponte. Nós falamos diretamente aqui do estádio Moisés Lucarelli, onde a Ponte Preta finaliza neste momento a preparação para o grande clássico de amanhã, o Derby 211, e esse treinamento foi um pouco diferente. A torcida da Ponte Preta moveu aí uma ação nas redes sociais, o movimento Ponte Forte, uma união das torcidas organizadas da Ponte Preta, organizou uma presença aqui neste treino aberto para mandar boas energias aos jogadores, dar aquele incentivo final antes do clássico de amanhã. Lembrando mais uma vez, é claro, o Derby é um jogo de torcida única, portanto, os torcedores da Ponte Preta não poderão acompanhar o time de perto, então decidiram nesta manhã de sexta-feira acompanhar esse treino e desejar boa sorte aos jogadores. E o técnico Marcelo Fernandes tem 2 desfalques importantes para essa partida de amanhã. Tanto o volante Rodrigo Souza quanto o zagueiro Sérgio Rafael estão vetados pelo departamento médico. Eles sentiram lesões musculares na última partida contra o Londrina, aqui mesmo no Moisés Lucarelli, e não reuniram condições, não ficam aí à disposição do técnico
técnico Marcelo Fernandes. Com isso, uma provável Ponte Preta de Diogo Silva no gol, Pacheco na lateral direita, Wanderson e Simon como dupla de zaga, o Simon substituindo o Sérgio Rafael, e na lateral esquerda, o Arthur. No meio de campo, Luiz Felipe como primeiro volante, ao lado dele o Léo Oliveira, que substitui o Rodrigo Souza, e mais à frente armando o time, é claro, camisa 10, capitão desse time, o Elvis. E lá na frente não deve ter mudanças, Toró de um lado, Bruno Lopes de outro, e Gé, centroavante da Macaca, centralizado. E o técnico Marcelo Fernandes, que vai apenas para a sua quarta partida à frente do comando da Macaca, ele que chegou para as últimas 3 rodadas da primeira fase, conquistou 3 vitórias, ele fala um pouco sobre esse momento à frente da Ponte Preta. Sem dúvida, né? Cheguei na Ponte Preta, fui muito bem recebido por todos, né? E a gente teve esses 3 jogos que era para confirmar nossa classificação, graças a Deus vieram 3 vitórias, um grupo muito empenhado, um grupo totalmente voltado e comprometido com a Ponte Preta. Eu estou muito feliz com isso e com certeza a confiança com essas 3 vitórias tá muito grande, mas sempre com o pezinho no chão, sabendo que a gente não pode vacilar nenhum minuto, os jogos são de detalhes e o quadrangular vai ser muito difícil, mas a Ponte Preta está muito preparada para conseguir um grande resultado. Então é isso, CH, os jogadores finalizam agora o treinamento aqui no estádio Moisés Lucarelli, retornam para a concentração, o elenco da Macaca está concentrado desde ontem, após o treino no CT do Jardim Olina. O elenco já se dirigiu ao hotel próximo aqui ao estádio Moisés Lucarelli, retorna agora após esse treino para o hotel e, é claro, só sai amanhã para encarar o Guarani, Derby 211, que, é claro, você ouvinte acompanha tudo aqui na Rádio Bandeirantes, CH. Obrigado, Pedro, pelas suas informações. Bom, eu vou colocar agora, não é, o boletim do Breno. Eu quero avisar efetivamente, de novo, a mesma situação. Na abertura do programa já falei, tudo continua como antes. Vai ter jogo amanhã, o CSA vai para a 4ª divisão e daqui a pouco a gente explica um pouco mais detalhadamente o que aconteceu para vocês, tá bom? Em Campinas, 11h46 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Hoje com Breno Beretta. Oi, CH, o STJD acabou indeferindo ao pedido de anulação da partida entre Anápolis e Guarani, pedido que o próprio Guarani fez durante a primeira fase da Série C, porque o Anápolis naquele jogo atuou com 12 jogadores e o que a gente já esperava, que o resultado da partida, a situação de 12 jogadores momentaneamente não interferiu no resultado final, né? Que foi 2-0 para o Anápolis, ou seja, fica como está, Guarani classificado da maneira como está, Anápolis na Série C e o CSA na Série D de dado do ano que vem. Com relação ao time bugrino que vai entrar em campo amanhã, continua a preparação, hoje à tarde tem o último treinamento e algumas novidades na equipe. Cicinho na lateral direita é uma das novidades, o provável Guarani de Dalberson, Cicinho, Rafael, a principal dúvida na zaga, porque o Alan Santos está vetado pelo departamento médico. Quais são as opções? Márcio Silva, David Braz, que acabou de chegar, eu acho que vai jogar o David Braz, e também o Lucas Rafael, ou mesmo o Cadinho improvisado. Emerson na esquerda, no meio campo Kelvin, a volta do Isaac e também o Diego Torres, na frente Cauã Jesus, Mirandinha e Bruno Santos. Vale lembrar que mais de 14 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada e a expectativa é de casa cheia amanhã, dos 20 mil ingressos esgotados até amanhã. Valeu, CH! Obrigado, Breno. Deixa eu aproveitar aqui para atender mais gente aqui. Eu não vou conseguir atender todo mundo, mas eu sempre agradeço o carinho das mensagens, tá bom, gente? Xará, graças a Deus mantiveram tudo como se definiu no final de semana passado. Dali Derby, é o Carlos Eduardo que manda aqui mensagem. Carlos Henrique, o Guarani estava querendo era sair fora dessa chave porque se ele não classifica, será que acaba em pizza? Já acabou, Gerson. Já acabou. Alguém avisa o Elvis para reclamar menos na hora do jogo. Toma muito amarelo por reclamação. Abimael Costa. Tá bom. Vamos para cima. Deixa eu ver a escalação que ele colocou aqui sugestivamente. Vamos para cima. 3 atacantes. Então ele está escalando aqui. Deixa eu ver o nome do ouvinte. É o Carlos Oliveira.
Diogo Silva no gol, Pacheco, Simon, Wanderson e Arthur, Luiz Felipe, Léo Oliveira e o Elvis. Na frente, Bruno Lopes, Gé e Toró. Tá bom. É uma sugestão interessante. Vamos ver o que o Marcelo Fernandes vai aprontar para o jogo, né? Em Campinas, 11h49 agora, e o Tigrão tá chegando para comentar o derby, tanto o Guarani como o Ponte Preta. Bom dia, Tigrão. Bom dia, CH, um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. Bom, a desconfiança, a dúvida se ia ter derby ou não por causa desse julgamento acabou. O pedido do Guarani foi indeferido, acho que prevaleceu o bom senso, as coisas caminharam bem e agora a gente vai falar de derby sem falar muito de tribunal, né? Porque eu gosto de bola rolando. O jogo vai ser sensacional. A festa da torcida do Guarani, que é a torcida única no primeiro turno, segundo turno a festa será no Moisés Lucarelli, aí torcida única da Ponte, algo com o que também eu não concordo, eu acho que isso é um horror, né? Frustra o torcedor da Ponte que não vai ao Brinco de Ouro amanhã, vai frustrar o torcedor do Guarani que fica proibido, né? Fica aí impedido de estar no Moisés Lucarelli no segundo turno. Então, é torcida única, a festa vai ser gigante, eu acredito sim em 20 mil pessoas, e o Guarani com o time praticamente definido, com a questão do Alan Santos, que não vai jogar, essa única dúvida, deve ir aí o David Braz. Chegou agora, então joga desde fevereiro, mas vinha treinando normalmente, é um jogador muito experiente e deve ir para o jogo. Já na Ponte, existem ainda algumas indefinições que certamente nós só saberemos amanhã por volta das 16 horas, ou seja, 1 hora antes do início da partida. Quem é que vai ser o zagueiro? Quem é que vai substituir o Sérgio Rafael? É o Arthur e o Serginho joga no meio-campo? A Ponte faz um 4-4-2 ou faz um 4-3-3? Ou vai o Simon, pura e simplesmente? Então, a Ponte ainda um pouco mais difícil para a gente diagnosticar, para a gente tentar identificar com qual time ela vai. Já o Guarani, para mim, está definido, a festa vai ser espetacular, o jogo tem tudo para ser um jogo de alto nível, a cidade respira o derby, os ingressos praticamente estão esgotados e eu acredito num jogo muito equilibrado, com um favoritismo teórico para o Guarani, pela questão de turbulência administrativa na Ponte e, sobretudo, pelos aspectos campo e torcida. O Guarani vai ter uma atmosfera muito favorável a ele, chega bem, chega num momento de crescimento dentro da competição. E a Ponte também chega forte, com uma campanha, inclusive, melhor do que a do Guarani no todo da fase classificatória, como mostram aí os números da tábua de colocação das equipes. Mas há um teórico favoritismo para o Guarani. E ele é só teórico, só teórico. Na prática, tudo pode mudar em 30 segundos, porque esse jogo realmente é diferente de qualquer outro que a gente venha a fazer projeções, que a gente venha a tentar imaginar antes aquilo que pode acontecer. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado.
lado. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar eliminatórias da Copa. Ontem jogando no Maracanã, o Brasil venceu o Chile pelo placar de 3-0. Ontem também, a Argentina derrotou a Venezuela 3-0. Paraguai e Equador empataram por 0-0. A Colômbia venceu a Bolívia por 3-0 e o Uruguai venceu o Peru também pelo placar de 3-0. A Argentina segue na liderança, aliás, vai terminar na liderança das eliminatórias sul-americanas. Agora tem 38 pontos. O Brasil é o segundo colocado com 28, Uruguai 27, Equador 26, Colômbia 25. O Paraguai ocupa a sexta colocação com 25 pontos. Todas as seleções estão classificadas. Brigam pela vaga na repescagem a Venezuela, que tem 18, e a Bolívia 17 pontos. Peru e Chile estão eliminados. Na próxima rodada, que é a última, na terça-feira jogam Equador e Argentina, Peru e Paraguai, Venezuela e Colômbia, tem Bolívia e Brasil, 8h30 horário de Brasília, e Chile e Uruguai. Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos ter a rodada de número 25 hoje, às 17 horas, tem Amazonas e Remo. Às 7 da noite, Paysandu e Volta Redonda, 9h30, Coritiba e Ferroviária. Lembrando que o Coxa é o segundo colocado, a liderança é do Goiás. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série C, vai começar a segunda e decisiva fase. Amanhã tem o Derby 211 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Cobertura mais do que especial da Bandeirantes. Tem Guarani e Ponte Preta, 7h30 da noite, São Bernardo e Londrina. No domingo, 6h30, ou melhor, 16h30, Floresta e Caxias. E pelo grupo dos times campineiros, às 7 da noite, tem Brusque e Náutico. Para fechar, Copa Paulista de Futebol. Quartas de final, jogos de ida. Amanhã, 3 da tarde, em Osasco, tem Oeste 15 de Piracicaba. No domingo, 10 da manhã, Francana e Grêmio Prudente. Às 3 da tarde, Comercial e São José. E na segunda-feira, às 3 da tarde, no estádio Moisés Lucarelli, tem Primavera e União São João de Araras. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, encerramos mais um Nossa Área. Mais uma vez agradecendo a audiência, a parceria de vocês. Agora, na sequência, vem aí o Nossa Área Edição Nacional. Um abraço e até a próxima!